Está circulando na categoria o vídeo de uma live realizada ontem por 2 servidores ligados às chapas que perderam as eleições de Cindy Justiça. A live é repleta de desinformação, distorção e mentira. Vamos explicar agora os principais erros dessa live. E aí eles falam, para 2023, o reajuste da magistratura tem que ser levado pelo IPCA. Maravilha. Isso daí eu concordo. É o que está escrito. É o que está escrito na Constituição. Não, a Constituição não diz isso. A Constituição sequer cita IPCA. Não há previsão constitucional de corrigir subsídio de magistrado pelo IPCA. E o nosso plano, ele não cuida de reajuste de magistrados. Não faz nenhum sentido. O STF, na Constituição, ele impõe esse teto para nós. Não. Primeiro, não foi o STF quem fez a Constituição. Isso é um erro crasso. Em segundo lugar, o STF não impõe teto. Quem impõe teto é uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente do Tribunal de Justiça, o salário dele, né, o subsídio dele, é o teto para o Poder Judiciário. Não, também não. A Constituição sequer cita o presidente do TJ como um marco, como um limite de teto remuneratório. Não existe isso na Constituição. Não existe a possibilidade de crescimento do juiz pelo IPCA todo ano. Não se aplica. Porque os ministros do STF deveriam fazer esse gatilho todo ano. Eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque eles sabem que esse dispositivo cria um efeito dominó não só para os juízes, mas para toda a administração administração pública. Todas. Então, eles, até conscientemente, eles tentam segurar isso. Isso não tem nenhum sentido. O reajuste dado aos magistrados não se estende nem aos servidores do judiciário, quanto mais a toda a administração pública. É mais informação equivocada, eles não conhecem o plano de cargos, não conhecem a Constituição, não conhecem o STF e abrem uma live com esse tanto de desinformação e engano para o servidor. Não procede a informação de que o subsídio do juiz cria um gatilho para toda a administração pública. Nós estamos num momento de um regime de ajuste fiscal no Estado. Ficamos 7 anos sem reajuste. 7 anos. Quando o STF deu um reajuste de 16%, né, no seu próprio salário, o que aconteceu? O gatilho foi disparado. Não procede. A gente não teve reajuste por gatilho quando o STF reajustou subsídio de magistrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reajuste magistrado, quem dá é o STF. Reajuste servidor é dado por lei junto à LERJ. Não tem nenhuma vinculação uma coisa com a outra. É mais uma desinformação de quem não conhece nada sobre o assunto. 80% dos cargos comissionados é restrito, né, é resguardado para os servidores concursados. No parágrafo único, ele fala o seguinte, que essa restrição não será observada para os desembargadores. Gente, são 190 desembargadores hoje no TJ. Imagina a festa. E o pior é que o sindicato abraçou isso. Ele não tem a menor ideia de que esse artigo e esse parágrafo não foram criados agora. O plano da Lei 4620 já prevê isso desde 2004. E pior, a lei anterior, a Lei 3893/2002, já tinha esse dispositivo. Ou seja, para ele isso é um choque ter sido criado agora no projeto. Não foi. É mais uma prova de quanto eles desconhecem o assunto sobre o qual eles querem falar. Não vamos vender férias, gente. Quem pode vender férias é quem goza 2 férias por ano. Além de não conhecer as leis, não conhecer a Constituição, não conhecer o plano de cargos, ele também não conhece a categoria. Quase 10 mil colegas venderam suas férias ou suas licenças. Quase 10 mil de um universo de 11.500 colegas.
Ou seja, ele pensa que fala pela categoria, mas ele não tem ideia do que essa categoria precisa. Se ele tivesse ganhado a eleição, com certeza não haveria venda de férias, não haveria venda de licenças, não haveria adicional de qualificação, não haveria ajuda para trabalho remoto, não haveria auxílio para aposentado, porque eles são contra tudo isso e deixam claro isso na live deles. Quando um juiz fala, olha, é o seguinte, eu vou precisar de você, esse ano suas férias estão programadas aí para novembro, mas eu vou precisar de você e eu vou fazer o seguinte, vou mandar um ofício para a administração do TJ para pagar em pecúnia suas férias, você não vai tirar férias, não. Qualquer servidor sabe que não é assim que funciona. Quem vende as férias do servidor não é o juiz, é o próprio servidor. Não é feita por ofício como está aqui. Um juiz faz um ofício e manda pagar suas férias. Não funciona assim. Eles sabem que não é assim, mas eles mentem para quê? Para dar uma carga mais emotiva, mais explosiva, para tentar te convencer de que você não é adulto suficiente para saber se deve ou não vender as suas férias. Tem que ser como eles querem. Embora muitos deles, na prática, tenham vendido suas férias, suas licenças. A gente já sabe disso, que muitos militantes que vão para a rede social brandir o seu ódio, na verdade, venderam também suas férias, venderam suas licenças, mas vem agora fazer um discurso para enganar a categoria. Até o anúncio da antecipação do 13º é colocado como se fosse uma vitória da categoria. É colocado de um jeito, como se aquilo fosse uma conquista. A gente está colocando para vocês na tela aí o aviso que fizemos sobre o 13º. Diz exatamente assim: a administração do tribunal confirmou há pouco que metade do 13º será paga no dia 30 de junho. Esta parcela virá sem descontos, que ocorrerão no pagamento da última parcela em dezembro. Sim, de Justiça, Direção-Geral, André, Abraão e Alzimar. Onde está, nesse texto, o sindicato falando que é conquista, falando que é um grande ganho para a categoria, comemorando? Não tem isso. É um comunicado simples, objetivo. Mas, para eles poderem ter impacto no que eles falam, eles têm que distorcer, eles têm que mentir. Porque se falarem a verdade, eles não convencem ninguém. Aí eles tentam agora atacar o plano de saúde, que também não tem nada a ver com o nosso plano de cargos, mas é claro, é uma live política que eles fizeram, não é uma live de plano de cargos, é uma live com o discurso deles de militância do ódio. O plano de saúde dos servidores, observem, quando ainda estava na etapa ainda de escolher a empresa vencedora, a terceira colocada, que era a Caberge, né, que a maior parte dos servidores rechaçou essa empresa para fornecer o plano de saúde dos serventuários da Justiça, o sindicato colocou como se fosse aquilo uma maravilha. Todas as publicações nossas do plano de saúde eram no seguinte sentido: servidores, não entrem em desespero, não adianta ficar com ansiedade, está em trâmite o processo ainda, não houve decisão do vencedor. E quando chegou na fase em que a terceira colocada, que era a Caberge, foi alçada à condição de vencedora provisoriamente, o que nós explicamos? A Caberge é a única empresa das 4 concorrentes que ofereceu 2 opções. Ela disse que na capital atenderia com a Caberge e no interior ela se comprometeu a oferecer a Bradesco Saúde. Foi o que informamos. O que o plano faz? Ele coloca mais 4 degraus para você chegar ao topo da carreira. Olha só a situação desse colega. Ele que vislumbrava chegar ao topo, agora não vai ter mais essa situação. Né? E aí foi dito aí, né? Se quiser que fique mais. Estão tentando insinuar que quem está no final de carreira, no C11, no C10, ou chegando no C12, teria que ficar mais 4 degraus para poder se aposentar. Não. O servidor que não aguenta mais, estava esperando só chegar ao C12 para se aposentar, ele pode se aposentar quando chegar no C12. E com um diferencial, tem um reajuste esse ano, dentro do plano de cargos. Se não tivesse plano de cargos, como é que seria a vida dele? Ele ia chegar no C12 e ia se aposentar. Ele faz a mesma coisa, não muda nada. Qual o diferencial do plano de cargos? Se ele quiser, se o servidor quiser, ele pode ficar mais um tempo para galgar mais 4 degraus e chegar ao D16. Cada degrau desse leva 18 meses a mais, mas é a opção dele. A cada 18 meses ganha mais 8%. Ele não quer, não é obrigado. Se ele quiser ganhar mais, esse plano traz essa possibilidade para ele. É bem simples. Está colocado lá que o aposentado agora vai ter direito ao auxílio-educação, mas o auxílio-educação não é nem para o aposentado, é para o filho do aposentado. E como é que eles acham que é para o servidor ativo? Também é para o filho. Não faz o menor sentido isso.
O que se deu ao aposentado é exatamente o que o ativo tem. O aposentado, ele vai ter direito ao adicional de qualificação, mas foi dito lá que o adicional de qualificação, a faculdade do aposentado teria que ser feito no momento em que ele ainda estava trabalhando. O nome do benefício é adicional de qualificação, é qualificar o servidor. A intenção por trás do benefício é a entidade, o órgão, investir no servidor, esse servidor se qualificar e ele retornar com essa qualificação para o órgão no qual ele trabalha. Que vai ter um servidor mais qualificado, mais preparado, com mais conhecimento. Esse é o sentido do benefício. E conseguimos o quê? Que esse aposentado, mesmo já estando há muito tempo aposentado, ele possa comprovar que a época lá atrás, em que outros sindicatos não conseguiram isso, ele se aposentou sem adicional, ele pode hoje, com o trabalho feito por nós, pela gestão atual, ele pode ter o direito de receber esse adicional, mesmo tendo feito anos atrás. Então, isso sim é um ganho para o aposentado. O que mudar, né, a carreira, indo até o padrão D, todo mundo que se aposentou no topo da carreira, né, vai ter que brigar na justiça para poder ir de novo para o topo. Primeiro que não tem padrão D, começa aí, né? Não entenderam nem o plano de cargos. É uma classe D, não é padrão. Eles só não comentaram qual é a solução que eles dão para o tema 439 do STF. Diz assim, olha... Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor ativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Quem fala isso não é o tribunal, quem fala não é o sindicato, quem fala é o STF. Com essa coisa esquisita, esdrúxula de venda de férias, eles estão criticando mais uma vez a venda de férias. Para ele vender férias é uma coisa esquisita e esdrúxula. 10 mil colegas venderam. 10 mil colegas esquisitos e esdrúxulos, porque fizeram isso. Eles querem decidir para um grupinho de 20 pessoas o que 11 mil pessoas devem fazer ou não. Outra coisa que tem nesse plano é que houve um aumento de cargos comissionados e funções gratificadas. Nós já temos, né, a previsão de 2/3 da categoria com cargo em comissão ou função gratificada. Mas, na verdade, isso é uma ótima notícia. Não sei se eles sabem, mas na federal, praticamente todos têm uma gratificação qualquer. O nosso trabalho é no sentido de que o servidor de cartório também tem a gratificação. Se eles fizeram as contas, 2/3 já tem gratificação, que bom. Falta só 1/3, a gente vai se dedicar a isso agora. Porque gratificação não é ruim. Se a gente falar assim, olha, a gente não quer gratificação, o tribunal pega e dá para o extra-quadro. Vocês viram há pouco tempo a guerra que foi do quarto secretário? Porque a Amaerd tentou dar essa gratificação para o extra-quadro. A gente brigou, negociou, trabalhou, conseguiu impedir isso. Ficou com o servidor concursado a gratificação. Agora, se não ficasse, ia para alguém de fora. O que eles defendem é que seria um absurdo o servidor ter gratificação. Então, por eles, secretário, chefe de serventia, encarregado, todo mundo que merece gratificação tinha que ser ocupado por alguém de fora, porque eles acham errado o concursado ter gratificação. E a gente vai conseguir do encarregado, trabalhando bastante para isso também. Mas quando conseguir, a gente quer que seja para o servidor, não para extra-quadro, como eles defendem. Então, a gente reduz mais ainda a quantidade de servidores que lutam quando tem uma greve, quando tem uma necessidade de ir para as ruas, de poder correr atrás. Então, colocar aqui os servidores contra quem tem cargo comissionado, contra quem tem função gratificada, eles tentam criar mais uma vez uma divisão na categoria. Fizeram isso com aposentados dentro desse mês agora, tentam fazer agora entre os servidores e os que têm função gratificada. Não está sendo bom para quem está em final de carreira, não está sendo bom para quem está aposentado, né? E mesmo para aqueles que estão começando agora. É um plano que traz reajuste de 10% na base dos cargos, traz adicional de qualificação, o plano traz ajuda de custo trabalho remoto, auxílio para aposentado, mas, segundo eles, ninguém se beneficia. Como que eles explicam isso, eu não sei. Eu acho que os colegas da Ativa têm que pensar que eles vão ser aposentados um dia. Eu acho muito ruim a gente pensar no ditado farinha pouca, meu pirão primeiro.
Eles estão tentando induzir o aposentado a acreditar que o servidor ativo quer puxar todos os recursos para ele e deixar o aposentado fora disso. Eles querem criar uma divisão entre ativos e aposentados. Falei várias vezes sobre isso já. O próximo passo desse grupo vai ser tentar criar uma associação de aposentados. Desde o começo, que o objetivo é esse. A diretoria anterior tem ex-diretor trabalhando nos bastidores, ele sabe já por esse objetivo. Não vão conseguir, com certeza, mas o objetivo é criar uma rixa entre ativo e aposentado para tentar afastar o aposentado do sindicato. E aí, se a gente pensar num plano de cargos onde alguns, porventura, possam ter uma vantagenzinha aqui, uma vantagenzinha ali, eu vou ganhar uma comissãozinha porque eu sou substituto, eu vou ser o quarto secretário, eu vou ganhar um negocinho aqui, vou ganhar um negocinho ali. Eles estão criticando, mais uma vez, o servidor que tem função gratificada ou cargo comissionado. Só que vejam bem como é que é fácil pegar a falsidade do discurso. Em um trecho mais à frente, vamos ver agora também, eles falam que o encarregado não ganha gratificação e teria que ganhar. Olha a incoerência. Porque, como eles sabem que nós resolvemos o problema do quarto secretário e do substituto, eles não querem dar o crédito para o sindicato, então eles batem e ganham gratificação. Agora, quem não tem ainda encarregado, então eles fazem o contrário agora. O encarregado não ganhou, mas tinha que ganhar também. Aí eles falam que o encarregado faz a mesma coisa que o chefe e merece ganhar a gratificação. A mesma gratificação que eles criticaram até agora, quando era para o quarto secretário ou para o substituto. Os encarregados estão sem receber absolutamente nada pelo cargo que exercem, né? Eles fazem os mesmos trabalhos do chefe de serventia, né? E eles não são remunerados por isso. É a incoerência, é a falsidade do discurso que oscila de acordo com o interesse desse grupo. Eu acho que ela está falando do padrão D, é isso? Pois é, assim, foi o que eu tinha completado, a questão do padrão D, né? Vamos explicar mais uma vez para vocês. Não existe padrão D. Existe classe, que vai de A e vai até D agora com o plano novo, e existem padrões que vão de 1 até o 16. Padrão D não existe. Até o C12 são 25 anos e meio. Vamos tentar ajudar. Não conhece plano de cargos, não conhece Constituição, não conhece lei, não conhece a categoria, não conhece bem a matemática. Veja na tela aí. Do A1 ao A2 são 3 anos. Daí em diante é 1 ano e meio de um padrão para o outro. Então até o C12 vai levar 18 anos. A conta que ele fez deu 25 anos e meio. Aí fica a dúvida. Ele não conhece matemática? Isso é um caso de dificuldade? Ou é um problema de má fé? Porque é uma conta muito simples para você errar 7 anos e meio nessa conta. Enquanto está crescendo, reajuste salarial anual pelo IPCA e mais as progressões a cada 1 ano e meio, isso eleva a folha. É como se fosse ruim para eles ter promoção a cada 18 meses e ter reajuste anualmente. O que nos chama a atenção, o que nos deixa indignado, é a entidade sindical colocar que o plano está perfeito. Isso aqui é muito fácil de resolver. Eu desafio aos 2 especialistas marxistas do plano de cargos aí, que só falaram aberração até agora. É muito fácil, podem provar. Pega um texto nosso, da direção sindical, pode ser em grupo de Zap, pode ser em Facebook, pode ser no site do sindicato, em que o sindicato diz, esse plano é perfeito, não precisa mexer em nada. É só achar. Agora, eu me lembro que falamos aqui várias vezes o seguinte, olha, não existe plano perfeito, estamos correndo atrás de um monte de coisa ainda, falta encarregado, falta auxílio medicamento, falta pagar plantão em espécie, tem um monte de pauta que vamos buscar ainda. Não é o que a gente vê uma entidade sindical que se apresenta como um departamento do TJ. Ele explica como que você faz para vender férias, como que você faz para vender licença. Olha a bizarrice. Eles estão criticando o sindicato porque o sindicato explica a categoria, as situações. Então o servidor, sindicato, quando é que paga o 13º? A gente não pode mais falar, porque se falar, estamos ajudando a administração. Sindicato, eu não consegui recadastrar, como é que eu faço? A gente não pode mais falar. Eu quero vender férias, como é que eu faço? Não posso explicar. É bizarro criticar o sindicato porque ele orienta a categoria. Eles fazem isso por quê? Porque a diretoria anterior, que esteve por 3 anos aqui, en passant,
não explicava nada, não respondia nada, porque não sabia nada. Pensar que nós temos que viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Não, cara, é o contrário. Você gravou uma frase de efeito para fechar com chave de ouro e você inverteu. É o contrário. Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, como você ensinou equivocadamente. Tá bom? Gente, tem muito mais coisas ditas na live deles. Foi um show de desinformação. Não conhece o plano de cargos, não conhece a Constituição, não conhece um servidor, não conhecem nada sobre nada e se arvoraram como conhecedores especialistas em plano de cargos. Foi um desastre o resultado. Tiveram como retorno, houve mais ou menos 50 pessoas assistindo, se não me engano, e um batendo palma para o outro, parabéns, parabéns, porque também não entendem nada os que assistiram ali, ficou evidente isso nas falas deles. A gente não vai permitir que esses grupos que perderam a eleição, estão ali representados, o tal de Flávio, da chapa 3, que era a chapa da continuidade da diretoria anterior, e o outro tal de Wilson também, que era da chapa 2 da oposição. Os dois perderam a eleição, se juntaram ali para tentar colocar a categoria contra o sindicato. Então, sempre que houver áudio, live, texto, com mentiras para enganar o servidor, a gente vai vir aqui, vai explicar e vai estabelecer a verdade. Então, obrigado mais uma vez a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.